A graça e a paz a todos os que estão participando desta mais uma vigília, né? Mais esse momento de estarmos em unidade na presença do Senhor. E eu quero trazer aqui, mencionar Gênesis capítulo de número 15, quando nós encontramos já um ancião, Abraão, que não tinha herdeiros, não tinha filhos, por conta da presença da esterilidade da Sara. E a gente se depara, capítulo 15 de Gênesis, versículo 1, 2, 3, que diz assim: veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. E Deus disse nessa visão para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será, olha, sobremodo grande. Aí, então, Abraão diz assim para Deus: Senhor, você que é o meu Deus, né? Então, Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E Abraão continuou dizendo: a mim o Senhor não tem me concedido descendência, e um servo nascido da minha casa vai ser o meu herdeiro. E logo o Senhor respondeu, dizendo: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Palavras de quem? Palavras de Deus. Então, conduziu, né, Abraão até fora, Deus conduziu Abraão até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é o que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e por ele crer, isso lhe foi imputado para a justiça. Mas Deus disse mais algo para ele, disse assim: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Aí Abraão disse: Senhor, como saberei que hei de possuí-la? E Deus responde: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E Abraão assim fez, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de frente das outras. As aves ele não partiu. E aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão enxotava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. Depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aqui a gente vê na prática o que é a oração, que é conversar com Deus. E o mais interessante que eu tenho observado na Bíblia,
que, principalmente no Antigo Testamento, sempre partiu de Deus o início da oração. Ele chegou a Abraão e começou a conversar com Abraão. A gente percebe que nos nossos dias as pessoas têm uma emblemática em relação à questão do que seja a oração, e aqui o exemplo prático do que é a oração, é uma conversação com Deus. E a gente percebe que o Senhor se aproxima, o Senhor já traz a palavra para que não se tema, né, que não tenha temor. O Senhor já se apresenta dizendo quem Ele é, eu sou teu escudo, teu galardão, olha, vai ser sobremodo grande, já vem uma palavra profética. E Abraão, vendo tudo aquilo, ouvindo tudo aquilo, também começou a dialogar com o Senhor. A questão é, o que é essa situação aqui de Abraão, esse momento todo especial com Abraão, tem a ver com as nossas vidas nos dias de hoje? A gente percebe que todos nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades e as nossas esterilidades, mas Deus não olha para isso que nós damos tanta importância e que colocamos muitas vezes como barreira para não fazermos algo, para não avançarmos, para não vivenciar a plenitude daquilo que o Senhor tem nos dado como herança. E então eu percebo, né, em que para o Senhor, isso que é a nossa pequenez não tem importância nenhuma, porque Deus sabia que Sara era estéril, sabia da idade avançada dos dois, sabia, mas o Senhor abriu a boca e disse que daria um herdeiro para ele, falou das gerações posteriores, futuras, quando ainda não existia nenhum presente do cumprimento da palavra do Senhor. E agora, o porquê que a gente tem a dificuldade de crer? Porque nós encontramos no versículo 6 que Abraão creu naquilo que ele ouviu, ele creu nas palavras que estava sendo liberada, a palavra foi liberada por parte de Deus. Ele creu, e como ele creu, isso foi imputado para a justiça. Então, Abraão, num diálogo assim, tão importante, tão interessante, e como é que eu vou saber? Né? Como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Quando vai acontecer? Que a gente seja despertado a ter esses mesmos interesses. Mas primeiro a gente tem que estar disponível a ouvir o Senhor. Mormente há quem apenas fale, e se torna um monólogo e não um diálogo, porque a oração é um diálogo. É o que eu aprendo nessa experiência de Abraão. E aí eu percebo aqui que o poder do Senhor é muito maior do que a nossa própria imaginação. E essa noite que eu tenho para dizer para os nossos irmãos, para os que estão sempre ativos neste canal, que você nunca olhe para as suas limitações. Um dia eu olhei para mim e me arrependi tanto. Quando, há mais de 20 anos atrás, eu tive uma experiência e aquele personagem me dava um decreto de Deus para trabalhar com crianças e eu disse para aquele personagem que eu não trabalhava com criança, mas unicamente porque eu me achava incapaz de olhar para minhas limitações. Então, eu perdi uma geração. Hoje, com 62 anos, e há 15 anos, nós estamos à frente da Casa das Nações, que é uma instituição que trabalha com crianças em área de risco social, onde nós evangelizamos, onde nós discipulamos, onde damos oportunidade de alfabetização, de prática de esporte, de outras coisas mais, também
voltado para as mães das crianças, que são os projetos de geração de renda. Mas uma coisa certa, assim, que a minha vida se tornou estéril no credo que Deus tinha falado. Mas Deus, pela sua muitíssima misericórdia, cumpriu com aquilo que Ele falou, assim como Ele cumpriu na vida de Abraão. Então, a minha oração, nesse momento, eu já vou encerrar por aqui, a minha oração é que o Senhor manifeste a cura da nossa esterilidade espiritual, que venhamos crer que, através de nossas vidas, muitas vidas são e serão geradas para o reino do Senhor, que nós, enquanto igreja, nossa descendência será assim como o Senhor prometeu a Abraão, será como as estrelas que estão no céu. E que nós podemos experimentar, vivenciar a cura da esterilidade espiritual. E que haja a gestação do evangelismo, que haja a gestação de ações que venham ao encontro das pessoas que necessitam serem alcançadas. Amém? Eu vou fazer esta oração. Pai, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e o Senhor é o nosso Deus também. Somos portadores, Senhor, e herdeiros da Tua palavra, assim como Abraão foi herdeiro, Senhor, desta palavra, que ele geraria, Senhor, teria um filho, e desse filho, Senhor, a sua descendência seria incontável, Senhor, porque não tem como contar as estrelas dos céus. E que o Senhor, no momento certo, curou, Pai querido, a esterilidade de Sara e trouxe à existência, Senhor, a vida, Senhor, da promessa do Senhor. O Senhor materializou a sua promessa. Assim, nos nossos dias, Senhor, nós necessitamos de cura. A cura da esterilidade, a cura dos lábios calados, a cura da ausência de testemunho, a cura, Senhor, da recusa de evangelizar, a cura, Senhor amado, da esterilidade espiritual. Em nome de Jesus Cristo, que as bênçãos de Abraão, Senhor, nos alcance nesse dia, para gerarmos, Senhor, filhos espirituais, ovelhas para o teu rebanho. Isso eu rogo ao Senhor, que conhece e sonda todas as coisas e que é fiel para com a sua palavra para cumpri-la. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Bem sabemos nós, Pai, que fiel é a tua palavra. E decido, Senhor, crer na tua palavra, como diz, se tu creres, será salvo tu e a tua casa. Que haja abundância, Senhor, na nossa nação brasileira, de, Senhor, Isaques, Pai querido, que é resultado, Senhor, que é materialização da tua promessa. Em nome de Jesus, é que eu te agradeço, Pai. Amém.